gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, onde temos adoração e louvores, orações, a leitura da palavra do Senhor. Enfim, nós estamos juntos para adorarmos ao Senhor nosso Deus. E para começarmos então, vamos orar pedindo a bênção e a direção do Senhor. Oremos todos. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença. Agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, pelo privilégio de estarmos vivos e podermos adorar ao Senhor, e também pelo privilégio de termos esta oportunidade de adorar o Senhor e ser recebido ao Senhor como um adorador. Ó Deus, então nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, pedimos direção, orientação, inspiração e que o povo do Senhor seja abençoado e que o Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos estas bênçãos e Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que vamos ler é São Lucas, capítulo 13. E nós começaremos a partir do versículo 1, não é? São Lucas 13, a partir do versículo 1. E agora nós vamos ter a parte de louvores, os cânticos, porque cantar alegra a alma. A Bíblia diz isto, não é? Quem está alegre, cante, e quem está triste, ore. Então, se você está alegre, cante um louvor a Deus, cante conosco, não é? Aqui, e vamos adorar o Senhor. Depois dos cânticos, nós voltaremos então com a leitura bíblica. Cantemos. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma
arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, traz conforto ao coração, sendo por Jesus aceito, has de ter o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, Cristo, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor eterno, lá no céu aclamarás. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Jesus, teu nome satisfaz, por toda a terra espalha paz, prazer infindo e vida traz. Jesus, Senhor amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, louvar-te-ei para sempre. Com teu poder é salvador ao coração tão sofredor. Concedes força e vigor, Jesus, Senhor amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, louvar-te-ei para sempre. Se fraco estou em tentação, poder me vem de tua mão. Se busco a ti em oração, Jesus, Senhor amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, louvar-te-ei para sempre. Jesus, teu nome é sem igual, tão meigo e bom, gentil, leal, és
és meu pastor celestial, Jesus Senhor amado, Cristo, nome sem igual, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, louvar-te-ei para sempre. A terna voz do Salvador com graça nos convida, chamando-nos em seu amor, querendo dar-nos vida. Nunca dos homens se ouvirá, mesmo no céu de amor e luz, com tanto ardor, mais doce som que o nome de Jesus. Do cálice da amarga dor não foi Jesus poupado, a fim de dar ao pecador perdão do seu pecado. Nunca dos homens se ouvirá, mesmo no céu de amor e luz, com tanto ardor, mais doce som que o nome de Jesus. Por essa grande salvação, rendei louvor ardente, é digna de celebração, agora e eternamente. Nunca dos homens se ouvirá, mesmo no céu de amor e luz, com tanto ardor, mais doce som que o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, nosso louvor, não é? Que isso seja recebido no trono de sua graça. E agora vamos aqui então à leitura bíblica, conforme anunciamos, São Lucas capítulo 13 e versículo 1. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? E nós vamos aqui então prosseguindo com a nossa meditação, com o nosso culto, e esperamos que o Senhor nos abençoe na meditação de sua palavra. Nós sabemos que a religião, eu vou falar uma coisa, fazer uma afirmação que pode às vezes assustar um pouquinho, não é? Mas depois nós tentaremos esclarecer um pouco. A religião é uma das piores coisas
que existe na terra. Alguém pode dizer, não, mas eu não concordo com o senhor, pastor, não é? É um direito de cada um mesmo não concordar. Eu também não concordo com todas as coisas que ouço, não é verdade? Mas vamos esclarecer um pouquinho isso aqui. A palavra religião quer dizer cobertura, ou então religação. E é naturalmente a cobertura porque ela te cobre para o que será que você seria coberto, né? Se fosse numa questão natural, você se cobre quando você está com frio, né? Então você tem a coberta, o seu cobertor, ou então uma blusa, uma roupa, você cobre seu corpo, né? Com aquilo. Você se cobre também para que a sua nudez não seja vista. Isso no natural, né? Você usa roupas para que a sua nudez não seja vista. Então você anda coberto por aí, né? E você, enfim, é mais ou menos esse é o aspecto de cobertura. Agora, cobertura, então, se é a religião no aspecto de cobertura, então nós nos cobrimos com a religião para que Deus possa não ver a nossa nudez, para que Deus possa não ver o nosso pecado, os nossos erros. Então nós temos uma religião, não é? Olha só, aí a coisa vai começando a clarear, né? Então quer dizer que religião é para cobrir pecado, né? Mas religião é isso. Agora, no aspecto verdadeiro da palavra de Deus, a religião é uma coisa muito necessária e boa, porque é uma ligação que você tem com o Senhor Deus Todo-Poderoso. No sentido real da palavra, religião é muito boa. Mas o que acontece é que existem dois aspectos. Existe o aspecto da religião verdadeira, correta, e existe o aspecto da religião formal. Então a pessoa pertence a uma organização religiosa. Você sabe, sem querer cometer nenhum sacrilégio, mas uma religião formal, aonde você faz parte ali, você se afilia ali, não é? Aquilo não é nada mais, nada menos do que um clube, uma associação, qualquer coisa assim, não é? Então as pessoas se associam ali e ali tem as suas formas, as suas diversões também, não é? E sua maneira de adoração, mas formal, organizacional. Esse é que é o lado que não é bom, não é o lado positivo e ele é prejudicial, porque aí quando você faz parte daquela associação ali, que na verdade, fisicamente falando, civilmente falando, toda a igreja é uma associação, não é? No nosso país, por exemplo, exige-se que uma determinada igreja tenha que ter um registro de pessoa jurídica, tanto quanto qualquer outro tipo de associação. Agora, se você me perguntar, mas a vossa igreja também não tem? É uma boa pergunta, por isso tem uma boa resposta. Sim, tem também. Só que o aspecto da pessoa jurídica não tem nada a ver com o aspecto religioso da igreja, não é? O aspecto religioso da igreja não tem denominação, é só a Bíblia de Deus, é só a palavra de Deus e pronto, não influencia nada externo sobre aquilo. Agora, a organização, mesmo sendo religiosa, então ela mistura as suas diretrizes espirituais com as diretrizes civis, não é? E isso não teria nada a ver uma coisa com a outra. Então, aí a pessoa pertence àquilo ali, é uma associação, e às vezes esquece-se de observar as exigências, as ordenanças bíblicas, porque todo mundo, como nós vivemos num país chamado cristão, entre aspas, né? Eu digo entre aspas,
Porque religiosamente nós somos de maioria chamada cristã, não é? O Brasil é um país de maioria assim chamada, cristã. Mas também você já pensou quantos assassinatos existem? Quantos estupros existem? Quantos roubos existem? São incontáveis, você não consegue contar. Quantos roubos existem? Quantas injustiças existem? Mas que país de maioria cristão é esse, hein? Né? Que cristãos somos nós, então? Porque se nós temos maioria de tudo quanto é coisa ruim, você não pode confiar na seriedade de um semelhante, de uma outra pessoa, porque se ele recebe um troco seu que não lhe era devido, você errou e voltou um troco a mais para ele, então, geralmente, na maioria dos casos, não se devolve. Agora, eu não estou dizendo que são todos. Existem aqueles que são sérios, que são honestos também, né? Mas eu estou falando em questão de maioria, né? E se você perder o seu celular, por exemplo, o que você faz? Fala para o seu amigo, para o seu acompanhante ali, diz, liga para mim nele, né? Às vezes ele ficou ali para trás, em algum lugar, em algum balcão, alguma coisa assim, e aí você liga, ele já não atende mais. Por quê? Porque a pessoa que achou já desligou ele para você não identificar onde ele está, né? Então, e esses são os chamados cristãos. Então, nesse aspecto, de que vale ser cristão, né? Agora, cristão verdadeiro é aquele que nasce de novo, é aquele que tem Deus no coração, é aquele que age corretamente, porque existem os mandamentos, são 10 mandamentos, né, de Deus, mas aí a Bíblia diz que existem dois mandamentos maiores entre os 10. Um deles é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o maior de todos, e o segundo, grande também, menor que esse, que é amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a verdadeira religião. Esse é o verdadeiro cristianismo. O demais são detalhes, são pontos doutrinários que se discute, nós somos assim, nós fazemos assim, nós fazemos daquele outro jeito, mas a verdade é essa: tudo que um homem pregar, tudo que uma mulher disser que é como cristã, e ela não preencher esses 2 requisitos, a religião dela ou a religião dele é falsa. É anátema. Se não preenche esses 2 requisitos, amor ao próximo é semelhante ao amor a Deus. E aí o apóstolo disse assim: como é que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê? Mas são religiosos, pertencem a alguma coisa, a alguma associação religiosa, né? Então isso não é ser cristão. Agora, o novo nascimento traz uma conversão, faz com que a pessoa abandone seus maus hábitos, seus palavreados indecentes, né? E aquela maneira de fazer um pré-julgamento com as outras pessoas e achar que é melhor do que os outros. Essas coisas todas são tiradas quando a pessoa recebe realmente uma conversão e se torna um cristão verdadeiro. Você nunca jamais, quando você é um cristão verdadeiro, você nunca jamais se julga melhor do que o seu próximo. Não, você pode não ser pior, mas pelo menos igual, né? Você não acha que você é melhor, é o mais santo, é o mais correto. Então, nesse caso aqui, eles chegaram para o Senhor Jesus Cristo e havia acontecido esse fato aí do desabamento da torre, não é? De Siloé, e os trabalhadores ali, que eram galileus, morreram em número de 18, foram soterrados. E foi certamente deve ter sido assim um acontecimento trágico que marcou muito ali, todo mundo falava nisso e tal, né? Famílias ficaram sem seus chefes, mães e pais ficaram sem seus filhos, que eram moços, trabalhadores,
e morreram soterrados nos escombros da torre. E eles vieram até o Senhor Jesus Cristo em um certo momento aqui e citaram isso para ele, né? Que aqueles que morreram sob a torre e também sob o sacrifício de Herodes, né? Então, se eles eram mais pecadores, por isso foram dignos de mais duro juízo. Porque eu estava conversando com um rapaz, ele é um rapaz muito bom, uma pessoa boa, de boa índole, tudo, era evangélico, inclusive, depois deixou de ser, não é? E eu tinha amizade com ele, que eu gosto muito de dar atenção para as pessoas humildes, para os necessitados, para aqueles que são mais desprezados, marginalizados, né? Eu sempre gosto de dar atenção. Então ele estava falando comigo que ele era evangélico, mas ele deixou de ser evangélico porque ele tinha um problema de dependência química e ele lutava para deixar o entorpecente, não é? De fazer uso do entorpecente, mas de repente, por uma questão qualquer, um abalo, emocional, ele às vezes usava. Mas ele estava lutando para deixar aquilo. E cada vez que ele caía num certo fracasso, a mulher dele era uma crente muito certa, muito firme, né? Olha isto, observe isto. Muito firme, muito certo, mas firme no quê? Na religião que ela era. Por isso que eu disse que a religião é um caso sério, né? Ela era muito firme nos rituais de sua denominação, de sua religião, e quando ele caía nesse fracasso, ela dizia assim para ele: eu já estou cansada, eu já sei que com você não tem mais jeito mesmo. Você não tem mais conserto, não tem mais solução. Aí é que eu ficava mais para baixo ainda. Aí eu afundava mais ainda no problema, né? E eu estava escutando assim, pensando, me lembrando da Bíblia, e eu disse para ele: olha, meu amigo, aí está o problema dos crentes. Aí está o problema dos crentes. Eles pensam que são melhores do que os outros, né? Porque ele não, o crente, aquele suposto, né, que eu estou dizendo, por suposição, aquele crente, porque ele não é usuário de droga, porque ele não bebe bebida alcoólica, né? Então ele se sente melhor do que o outro. E aí é onde a pessoa se engana. Então foi justamente isso que eles vieram perguntar ao Senhor Jesus Cristo. Se aqueles que morreram debaixo da torre eram mais pecadores do que os outros, por terem tido assim morte tão desastrosa. Ele disse: não, eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Porque a carne, ela não herda o reino do céu, de forma alguma, nem a carne dos crentes e nem a carne dos não crentes não herda o reino do céu. Não é verdade? Quer dizer, a Bíblia diz isso: carne e sangue não herdam o reino do céu. Então, não importa se seja carne de crente ou carne de não crente, de incrédulo, não herda. Porque a carne, ela é pecaminosa, ela puxa para o pecado. É como uma árvore, do lado que ela está pendida, ela cai se cortar ela, né? Então a carne é pendida para o lado do pecado, para as paixões, para as concupiscências, para as malícias, para as invejas e assim por diante. A carne puxa, e aí nós temos o nosso espírito e também temos, eu estou falando no cristão, não é verdadeiro, tem o espírito dele, tem também o Espírito Santo que Deus lhe dá para poder lhe guiar nas coisas corretas. Então, às vezes, confunde-se uma religiosidade com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é Deus morando dentro da pessoa, independente da religião, independente do lugar da casa onde ele vai. Se você vai numa casa onde não te ensina a receber o Espírito Santo,
Porque o Espírito Santo, ele acompanha a palavra. O Espírito Santo acompanha o ensino da palavra. E quando você recebe a palavra, você recebe o Espírito Santo também. E para que foi dado o Espírito Santo? Justamente para te guiar no caminho certo e para te lembrar das coisas da palavra que você tem que viver e obedecer. Então, quando você vai errar e você já recebeu o Espírito Santo, ele te lembra, olha isso, lá na Escritura está escrito que isso, o Senhor Jesus Cristo disse que não pode fazer isso não. Né? Você escutou lá o pastor pregando que isso é errado, então o Espírito Santo é para isso, não é? Então, aí você vai vivendo aquela vida de cristão. Agora, o outro é religioso, e esse espírito religioso é parecido com o Espírito Santo, mas ele não é o Espírito Santo, ele é um espírito religioso farisaico. É o caso daquele moço que desceu lá no altar, ou subiu, né, ao altar ali, subiu no templo para orar, e junto na mesma hora foi um publicano. Então um era fariseu e um era publicano. O publicano dobrou o joelho ali, batia no peito dele assim, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Perdoa meus pecados, Senhor, perdoa minhas falhas, me ajuda a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa decente. Eu não quero fazer essas coisas erradas, mas eu não tenho dado conta, eu não consigo. Esse era o publicano, que era indigno, desprezado, não tinha méritos. O outro era o fariseu, que frequentava regularmente as reuniões, não é? Ia na sinagoga, ele pagava seus dízimos, ele era decente, honesto, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, então ele podia se sentir melhor do que o outro. Não é? Ele podia se sentir melhor do que o outro, e enquanto esse primeiro estava batendo nos peitos dele e dizendo que não era digno e que Deus tivesse misericórdia dele, o outro, o segundo, que era o fariseu, estava dizendo: Senhor, graças te dou porque eu sou dizimista, eu congrego regularmente lá na sinagoga, eu frequento os cultos, eu vou na igreja e eu ajudo lá nas obras sociais, eu estou ampliando, né? Eu faço isso, faço aquilo. E eu não sou como esse aí, o publicano, que não tem nenhuma qualidade, não tem nenhum valor. E o Senhor Jesus Cristo disse: o primeiro, que era o publicano, desceu de lá justificado. E o segundo, que era o fariseu, não desceu justificado, porque Deus não opera dessa maneira. Deus é amor, né? A Bíblia disse que Deus é amor. E ele é misericórdia, ele é benignidade, ele é sabedoria. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém fique doente. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes, nós sejamos abençoados, saudáveis. E às vezes, quando você se depara com uma situação adversa, Deus não está contente, você pode saber disso, que Ele não está contente por aquilo. Ele quer que nós sejamos felizes, abençoados, alegres, saudáveis, né? Então, os dois, condenando o outro e se comparando. Aí foi o caso aqui desses que perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: será que esses que morreram debaixo da torre, dos escombros da torre, eram mais pecadores do que o restante da humanidade? O Senhor Jesus Cristo diz: de jeito nenhum. Se vocês, que são tudo de bom, né, que têm as mesmas qualidades do fariseu lá da oração do templo, se vocês são tão bons assim, mas se vocês não arrependerem dos vossos pecados, vocês serão dignos de tal juízo tanto quanto os demais, aqueles que morreram. Mas eles tinham que se arrepender do quê, então? Né? Se eles eram aparentemente bons. Então nós vemos que, na verdade, eles tinham que se arrepender de alguma coisa interna, de um espírito mau, um espírito religioso. O espírito religioso é um espírito parecido com o Espírito Santo.
mas não é. Porque o profeta desta era, irmão Branham, ele disse assim que as igrejas têm espírito. Se você observar, você conversa com uma pessoa que é assim, de uma certa ala religiosa, você conversa 2 minutos, 5 minutinhos ali, você já sabe, ele não precisa nem falar, você já sabe em que movimento ele vai, qual movimento ele frequenta. Você conversa com outro, mais 5 minutinhos você já sabe, porque é sempre o mesmo espírito. Agora, se alguém dissesse assim, então se eu conversasse com o senhor, que sou eu, não é? 5 minutinhos eu já ia saber também de que espírito o senhor é, não é? É um direito da pessoa e eu acredito que se ele for mesmo espiritual, ele saberia mesmo, na verdade. Porque eu falo de mim, você fala de si, não é? Eu preciso ter o Espírito Santo, que esteja de acordo com a palavra. E o Espírito Santo, ele não deixa nós sermos arrogantes, não deixa nós sermos petulantes, não deixa nós sermos fariseus e achar que o nosso é melhor, eu sou melhor do que o outro. Não, nós não somos melhores. Aliás, profeta de Deus, irmão Branham, disse que nós somos os piores, na verdade. Porque se eu fosse melhor, eu não precisaria de salvação. Eu já era salvo, eu já seria salvo, não precisaria de salvação. E o Senhor Jesus Cristo disse assim, que não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. Então, para que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo? Para buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, existe outro aspecto. Esses que estavam perdidos é porque um dia eram achados. Depois eles se perderam. Então, ele não vem buscar alguém que nunca havia estado achado. Se é que essa expressão pode dar a entender aos meus irmãos, né? Quer dizer, alguém que já era encontrado antes, pertencia a alguém, vamos dizer assim, esse alguém perdeu essa pessoa, esse alguém é Deus, né? Então, Deus nos tinha, depois nós nos perdemos. Fomos perdidos de Deus, nos distanciamos de Deus. E aí então o Senhor Jesus Cristo veio para buscar e salvar não os que eram bons, não os que já estavam achados, mas os que se haviam perdido. Eu posso me considerar um dos que me havia perdido. E se você é humilde, você pode se considerar também um dos que se havia perdido, porque aí foi para você que o Senhor Jesus Cristo veio. Foi em seu favor que ele morreu na cruz do Calvário. Foi em meu favor que ele sofreu, que Deus desceu. Porque nós precisamos saber disso também, que aquele que morreu na cruz do Calvário, naturalmente, foi o Filho de Deus, né? Mas a Bíblia diz que nele, no Filho, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habitava no Filho. Você sabe o que é isso? Toda a plenitude, tudo que era Deus. A Bíblia diz assim que Deus nunca foi visto por ninguém, né? São João 1,18. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. O Filho nós conhecemos. Quer dizer, eu digo nós, o homem, o ser humano, né? E nós sabemos, nós temos a história bíblica, temos a Bíblia que diz como é que o Senhor Jesus Cristo veio, como ele nasceu, ele viveu aqui como um ser humano, um homem que comia, dormia, sentia dores, sentia fome, sentia sede, né? Então, esse Filho fez-nos conhecermos a Deus, porque Deus nunca tinha sido visto por ninguém. Então nós vemos Deus em Cristo, e ele, Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível, não é? Então, ele foi um homem que viveu aqui como nós. E ele, para que Deus veio aqui? Porque, sendo Deus, a própria justiça dele lhe diria, veja só, a própria justiça de Deus lhe diria, mas o Senhor não foi justo,
porque o Senhor deixou a criação lá embaixo, a tua criação lá embaixo, sujeita a todas as dificuldades, sujeita a todos os problemas, né? E o Senhor quer que eles se salvem. Eles não serão capazes disto. Eles não terão condições para isso. O Senhor está aqui porque o Senhor não está lá como eles. O Senhor não sabe o que eles sofrem. As tentações, as dores. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo se tornou carne. Então a Bíblia diz assim, que aquele lá foi o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne e morou num homem que se chamava Jesus, não é? Então a plenitude da divindade, quer dizer, a plenitude de Deus habitou em Jesus para ele saber o que é que nós passamos aqui. Todas as tentações. Agora, você já pensou numa coisa? Já meditou, já refletiu que o Senhor Jesus Cristo também foi um rapaz de 17 anos? Não é? Os meninos de 17 anos, você sabe como é que é. Eles são adolescentes. Eu fui com 17, você que é mais velho também já teve 17. E você sabe como é que são os meninos, né? As meninas têm as suas vaidades de criança, de jovem, adolescente, e as suas concupiscências dos olhos e tudo. E você já pensou nisto, que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, venceu a tudo isso? E não teve um pecado sequer, porque se ele tivesse um pecado, ele não poderia salvar a humanidade, não é? Então, eu não gosto de um certo espírito que acusa, de acusar. O acusador é Satanás, na verdade, não é? O Espírito Santo, ele é um acusador diferente, ele acusa também a sua consciência como uma bússola, assim. Você tem uma consciência dentro de si e quando você faz uma coisa errada, a tua consciência te diz para você, isso é errado. Porque você tem o Espírito Santo dentro de si. Então o Espírito Santo usa a sua consciência e a Bíblia diz assim, se o nosso coração não nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. Então nós temos paz com Deus, porque o nosso coração não acusou. E como Ele mora dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma, então se o nosso coração não está acusando, então você pode ficar em paz com Deus, porque Deus não está acusando. Mas se o coração acusar, então é porque Deus está acusando. E às vezes eu fico pensando, bom, eu tenho o Espírito Santo, eu vou fazer uma certa coisa, vou cometer um certo ato. Não está havendo nenhuma acusação dentro da minha alma, né? Não está havendo nenhum temor, nenhuma acusação, né, sobre aquele ato que eu vou cometer. Aí você diz, então é porque Deus também não acusou, não é? Pronto, quer dizer, é uma boa saída aí. Se o teu coração não está acusando, você vai fazer aquilo, o teu coração não está acusando, então é porque Deus não acusou. Não é assim que o senhor falou agora mesmo, pastor? Né? Foi, mas agora aí eu vou me lembrar de uma coisa e lembrar você também de uma outra coisa que disse o profeta de Deus. Às vezes a pessoa diz assim, eu faço isso, faço aquilo e o meu coração não acusa. Aí ele disse assim, sabe por que não acusa? Porque não tem nada lá para acusar. O Espírito Santo é como um reagente químico. Se você pega dois tipos de químicas que são reagentes um ao outro, quando você põe ali, às vezes aquilo ferve ou sai fumaça, qualquer coisa assim. Eu me lembro que uma vez na minha ingenuidade, é claro, né, muito jovem, os bornes da bateria do carro estavam cheios de zinabre, aquela coisa branca que fica assim, e aquilo atrapalha um pouco o funcionamento, né, da parte elétrica. Então eu pensei, eu vou lavar isso aqui, com o que eu lavar? Já sei, vou lavar com cândida, com água sanitária, que tem cloro, hipoclorito, aquela coisa lá, né. Aí fui lá, peguei a água sanitária, mas isso há muitos anos já, né? Uns quase 50 anos, então quer dizer, era muito jovem ainda, inexperiente. Aí, quando eu joguei a água sanitária no borne da bateria positivo, você não faz ideia do tanto de fumaça que subiu. Aquilo para cima assim, eu assustei. Falei, nosso Deus, que é isso, né? Pensei que ia pegar fogo.
Por quê? Porque o ácido que está na bateria reagiu com o contato da composição da água sanitária, que era o hipoclorito, o cloro, alguma coisa assim, né? Então, é mais ou menos isso, quer dizer, o Espírito Santo está dentro da gente, ali, guiando você para cá e para lá, ele vai com você, aonde quer que seja. Mas aí, de repente, você vai cometer uma certa atitude ali, vai praticar uma certa atitude. Se nada te acusar, tem duas saídas. Ou você está fazendo o que é certo, ou então é porque não tem Espírito Santo nenhum lá dentro. Foi isso que o profeta disse. A pessoa diz, eu fiz isso, fiz aquilo, só que aí ele disse isto porque estava citando um caso que é a palavra condena. Um assunto, um pecado que a palavra condena explicitamente. Então a pessoa diz, não, mas eu faço isso e nada me acusa. Aí ele disse, não acusa porque não tem nada lá para acusar, ué. Não tem Espírito Santo nenhum lá, né? Então é sério isso, porque se o Espírito Santo está em mim, como é que eu vou fazer aquilo que a palavra condena e não vou ter nenhuma acusação? Qual seria outra explicação, então? Eu prefiro ficar com a do profeta de Deus. A Bíblia diz, se o coração condena, Deus é maior que o coração, então você está sendo condenado por Deus também. Se o coração não condena, então Deus é maior, então você não está sendo condenado, você está sendo absolvido também por Deus, porque Deus trabalha ali na sua consciência. Mas e se for uma coisa que é condenável pela palavra? Como é que você vai fazer, né? Aquilo é condenável pelas Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada diz explicitamente, não faça isso, isso, isso. E você faz e não condenou, então é perigoso isso. É melhor que a gente se ponha a pensar por que não condenou. O Espírito Santo, por acaso, estaria lá? Se a palavra dele diz que não e você transgrediu a palavra e nada condenou, misericórdia. Que Deus tenha compaixão. Deixa eu ver aqui a hora ali, eu quero ler um parágrafo da mensagem aqui. Essa mensagem aqui, ela chama Presumindo, né? É uma mensagem pregada pelo profeta Irmão Branham, que chama aqui Presumindo, que foi pregada em Phoenix, no Arizona, em 17 de janeiro de 1962. Então é um parágrafo meio extenso um pouquinho, e eu tenho ali uns minutos ainda, eu quero ler isso aqui. Agora estamos apenas vindo, tão solenemente como sabemos, um pouco mais tarde, em uma das reuniões nas igrejas, você saberá por que estou fazendo isto. Eu não tenho tempo de dizer isto nesta noite e entrar nisto, mas você compreenderá por que estou fazendo isto. Eu creio que Deus está dando à sua igreja o seu chamado. É o último, mais ou menos o último que teremos. Vem, porque todo pregador verdadeiro, ele diz, apronta-te porque o tempo está acabando. Todo pregador verdadeiro diz isso para as pessoas. Se apronta, se acerta com Deus, conserta a sua vida porque o tempo está ficando cada vez mais próximo de acabar, não é? Então, o último que teremos, vem, uma reticência aqui, né? Algo acontecerá e eu não sei quando. Isto pode acontecer com você antes do amanhecer. Pode e não pode, né? Quer dizer, poderia acontecer com você antes do amanhecer. Isso pode acontecer comigo antes do amanhecer. Mas irmão, irmã, pode você se dar ao luxo de se arriscar em uma coisinha apenas, quer dizer, você teria coragem de arriscar? Não, eu acho que não vai ser hoje que ele vai vir, não. Então eu ainda vou aproveitar e fazer mais isso fora da Bíblia, fora da palavra, né? Eu vou fazer mais isso, porque acho que ele não vai vir ainda de hoje para amanhã, não. Você tem coragem, ele diz, de arriscar a salvação da sua alma, né? E fazer isso apenas não importando o que seja,
Agora eu queria ler isto aqui que está entre aspas. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Fecha aspas, né? Depois eu volto aqui. Você deve ser limpo, lavado no sangue do Cordeiro. O menor pecado será mantido afastado de você imediatamente. Vem? Se os anjos parecem imundos diante dele, como pareceremos nós? A Bíblia diz assim que Deus não poupa nem os anjos que pecam. E como é que ele vai poupar, né? Mas eu queria citar isso aqui. Culpado no mínimo é culpado no máximo. E uma certa vez, o profeta Irmão Branham estava dirigindo um culto, né? E alguns inimigos da fé enviaram para ali um casal de jovens, né? Um rapaz e uma moça, e sentaram-se quase bem na frente assim, mais próximo do púlpito, da plataforma, e quando o profeta estava pregando, eles começaram a desenrolar cenas amorosas ali no culto, ali para desvirtuar o culto, desvirtuar o trabalho de Deus, né? E o Espírito Santo veio ao irmão Branham, profeta de Deus, e disse assim: eles estão nas tuas mãos. Olha só. Ai, meu Deus, se Deus desse esse poder para qualquer um de nós, hein? Você já pensou nisso? Pensa em você, porque cada um de nós sabe, conhece a nossa natureza humana, né? Você conhece a sua, eu conheço a minha e tudo, e cada um conhece a sua, não é? Imagina se Deus desse essa oportunidade para você. Eu penso para mim, se Ele desse para mim, o que será que eu faria, não é? Então, o Senhor Deus disse: esse casal está nas suas mãos, faça com eles o que você quiser. E ele da plataforma, ele olhou para o casal e disse assim: eu os perdoo. Olha só, eu os perdoo. E naquele momento caiu um poder de Deus muito grande na igreja e houve muitos milagres, muitas curas, muitas coisas, né? Mas aí eu queria que então frisar essa expressão dele aqui, porque ele disse: eu os perdoo, porque veja só, eu tenho 3 minutos ainda ali, né? O Senhor Jesus Cristo ensinou a gente a orar o Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração do Pai Nosso te prende, te amarra. Você será perdoado do mesmo jeito que você perdoar aqueles que te devem, aqueles que te magoaram, aqueles que te mancharam, que te caluniaram e tudo. Você será perdoado do mesmo jeito. Se você perdoou, você será perdoado. Se você não perdoou, você não será perdoado. E eu também, e ninguém. Então, ele disse assim: eu não fiz isso, esse tipo de pecado aí, não é? Por isso que ele disse: eu os perdoo, porque dizendo ele assim, indiretamente, subliminarmente, não é? Eu preciso do perdão de Deus, porque eu não fiz isso, nunca fiz isso na minha vida. Até porque o profeta era um nazireu de Deus, não é? E o Espírito Santo disse para ele: nunca fumes, nunca bebas, nunca desonres o teu corpo com prostituição, porque eu tenho uma obra para ti quando fores de maioridade. Falou para ele quando ele era pequeno, tinha 7 anos de idade, e ele nunca fez isso. Ele era um nazireu de Deus. Ele disse: eu não fiz isso, mas eu fiz outras coisas menores que essas, tantas outras coisas. Só o fato de nós termos nascido nesta terra, nós já somos culpados, porque nascemos em pecado, né? Então aí ele disse: culpado no mínimo é culpado no máximo. Eu não fiz isso, mas sou tão culpado quanto eles. Então fica essa lição para nós, né? Para todos nós que estamos ouvindo nessa hora. Se você olhar para o outro e você pensar que ele é culpado, antes de você dar o seu juízo para ele, você pensa nisto: culpado no mínimo é culpado no máximo. Eu não fiz aquilo que ele fez, mas eu fiz outras coisas que talvez ele não tenha feito, ou ela que seja, não tenha feito.
Que Deus nos ajude nesta hora a compreendermos as coisas que Deus quer que nós compreendamos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, não é? Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse momento, Senhor, solene, quando nos achamos na presença do Senhor, meditando na Tua santa palavra, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pela vida, pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Então, meu Pai, nós estamos entrelaçados nessa oração. Perdoa minhas falhas, minhas fraquezas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda os meus irmãos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu peço essas bênçãos ao Senhor e te agradeço humildemente, agora e para sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto, né? Se Deus quiser, nós voltaremos então no próximo. Nós publicamos aqui nesse canal, no YouTube, todas as terças e sábados, no horário das 18h45, né? E o irmão está convidado para estar conosco, irmão, irmã. E não esqueça também de clicar ali no símbolo de joia, né? De gostei, e inscrever no canal. E também ativar o sino para receber as notificações quando a gente publicar o vídeo. E assim fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e voltem a estar conosco em nossa próxima programação. Amém, Jesus. Amém.